dela. Bom, gente, então vamos seguir, vamos começar. Nós vamos aqui fazer a nossa aula 42. Nós estamos no livro 2. Como eu disse para vocês, daqui a pouco nós vamos começar a juntar questões que são fáceis de juntar. Por enquanto são capítulos muito curtos, com 2, 3 questões, aí não vale nem a pena juntar, mas daqui a pouco começa a crescer isso, e aí realmente nós vamos juntar. Nós vamos fazer a nossa prece, então? Você vai fazer? A Grace vai fazer a prece para nós. Então vamos elevar nosso pensamento até Deus nosso Pai, agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, rogando, Senhor Deus, as vossas bênçãos, abençoe os nossos propósitos, agradecemos aos Espíritos que nos intuem, que conduzem os nossos trabalhos, agradecemos ao Senhor Jesus, à nossa Mãe Santíssima, e rogamos, Senhor, que a vossa luz recaia sobre todos os nossos amigos que não puderam participar hoje, Luciana, que acabou de mandar mensagem, que receba nossas vibrações de amor e de carinho. Que possamos ter uma boa aula. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom. Na aula passada, vou pegar aqui só para a gente lembrar, a gente colocou esse quadro, que ele coloca para a gente algumas questões sobre espírito e alma. Eu tinha dito para vocês que tinha alguns pontos que geram dúvidas. Mas a gente tem que entender... Vocês estão ouvindo bem aí? Ok. A gente tem que entender, quando a gente estuda a doutrina espírita e vai falar de questões que são muito transcendentes ao nosso conhecimento, né, de nós espíritos ainda nessa condição, algumas coisas ficam sem a explicação, porque não é possível dar a explicação para nós, e muitas das vezes o próprio espírito não tem. Algumas questões ele não tem também, então ele vai deixar bem claro que é o momento certo. E aqui o que surgiu foi a questão da alma e do espírito. E a gente já tinha dito, né? Alma e espírito alma é o espírito encarnado. Você encarna, então você vai ter alma, que é o espírito, né? Mas você vai ter também o perispírito, e vai ter outros corpos, que a gente não está entrando aqui na questão, e vai ter o corpo físico. Ok. E aí surge o ponto que nós falamos na aula passada, que é o ponto de pessoas que falam do mundo espiritual, ou que são médios videntes, ou por várias razões, e dizem assim, eu vi um espírito, o espírito era assim, eu vi um espírito, tinha um corpo assim, tinha... Essa é a maneira de se falar, e é uma corrente de compreensão, porque você não diz aqui na Terra assim, eu vi um espírito. Não, você viu uma pessoa, porque o que você está vendo é uma pessoa. Então, quando você fala eu vi um espírito no mundo espiritual, na verdade você está vendo um corpo, você não está vendo o espírito, você está vendo um corpo, porque também você está vendo o perispírito. E a gente não pode dizer que viu o espírito, porque a gente não tem ideia do que seja. E eu diria até que em nível bem mais evoluído que a gente também não tem ideia do que seja. E a própria doutrina não diz o que é, porque isso não é uma coisa que está designada para espíritos do nosso nível compreender uma profundidade dessa. Mas a gente não precisa entrar numa celeuma, numa polêmica dessa, por essa questão, não vale a pena. Mas por que a gente comenta? Por que nós estamos estudando e nós temos que entender que existe essa questão. Então, quando você fala assim, o mundo espiritual, e quando você fala mundo espiritual, você está falando de tudo que seja dos desencarnados. O correto seria falar o mundo dos desencarnados, porque o mundo dos desencarnados, você pode pegar todos, inclusive os espíritos puros, porque é dos desencarnados. Mas quando a gente fala mundo espiritual, a gente também pensa que é a mesma coisa. E aí é que entra a questão. Pode ser aceito que quem está desencarnado está no mundo espiritual, mas a gente sabe muito bem que não é assim, que lá no mundo espiritual, dependendo do nível de evolução do espírito, existe matéria
não nessa dimensão nossa, mas uma matéria embrutecida. Olha os livros do André Luiz, olha os livros do Umbral, daquilo, tudo que existe lá, coisas muito embrutecidas, né? E ali você não pode dizer, eu vi um espírito ali, ó, aquele é o espírito. Não, é um espírito animando um corpo, às vezes um corpo animalesco, um corpo embrutecido, ou um corpo de uma pessoa normal, como um André Luiz, que tem lá um corpo físico, como todo mundo tem, assim e tal, no nível que ele está, na dimensão que está. Isso é muito importante a gente comentar, porque às vezes parece tão óbvio, e às vezes não é óbvio, né? E a gente não pode deixar isso passar. Tá? Então, se tiver dúvida com relação a isso, a gente aproveita para tirar a dúvida, tá bom? Então, isso foi o que nós colocamos no final da aula passada. Então, hoje nós vamos... aí a Sheila, acho que agora conseguiu entrar com áudio, né? Então, nós vamos entrar na nossa aula 42, que é a questão 136, que continua falando um pouquinho de alma. Tem mais umas 2 ou 3 questões aí, né? A alma é independente do princípio vital? Então, aqui já começa a pergunta, já confunde a nossa cabeça, porque dá a impressão que quem fez a pergunta acha que uma coisa é a mesma, ou tem dúvida que é a mesma ou que não é, né? Mas é importante a gente pensar assim. Quem estava fazendo as perguntas, quem estava organizando as perguntas, era numa época que isso tudo aqui era novidade. Então, às vezes, hoje, depois da gente estudar a doutrina, algumas perguntas falam, por que perguntou isso? Mas é lógico que tinha que perguntar, porque isso tudo era novidade. Então, vamos ver lá. O corpo não é mais que o envoltório, sempre o repetimos. Então, os espíritos respondem de uma forma correta, mas lança mais dúvida ainda. Porque quando ele fala o corpo, ele está relacionando assim, o corpo tem a ver com o princípio vital, e o princípio vital tem a ver com o corpo, com a energia, a vida, a vitalidade. A alma é outra coisa. Isso está envolvido nessa pergunta e nessa resposta, e a gente tem que entender isso. Tá? Então, o que ele está dizendo são coisas diferentes. Princípio vital tem a ver com a vida, a energia, como se fosse a bateria. E aí vem uma pergunta A. O corpo pode existir sem alma? Bom, o corpo, que corpo? Qualquer corpo? Bom, pode, mas aí não está falando corpo humano, um ser humano, não está perguntando o corpo. E se você pergunta para espírito de uma certa evolução uma pergunta desse tipo, ele não vai deduzir outra coisa, ele vai falar corpo, qualquer corpo. Isso é importante entender. Quando a gente lida com a mediunidade, quando a gente vai fazer um questionamento, a gente tem que saber que aquela pergunta está dizendo isso. Então, se você faz uma pergunta, o corpo pode existir sem alma, o que o outro está entendendo? É um corpo humano, não é qualquer corpo. E o que você perguntou? Não, eu estava falando de um ser humano. Bom, então você devia ter dito um corpo humano ou um ser humano, né? O corpo de um ser humano. Mas vamos lá. O corpo pode existir sem alma? Sim. Claro. Tem um monte de corpo que não existe alma, né? Que não existe alma, porque quem tem alma e espírito é o corpo humano vivo, encarnado, né? Ou desencarnado, já não é alma, é espírito. Mas se você pensar em vários outros corpos, pode não ter, né? Os vegetais não têm alma, ele tem um princípio. Os animais, em geral, não têm alma, tem um princípio. Então, começa por aí. Sim, e não obstante, desde que o corpo deixa de viver, pronto, agora já entra na outra área, que é a área de nascer, morrer, né? A alma o abandona. Bom, a gente já sabe. Morreu, né, desencarnou, a alma abandona. E ela abandonando, ela não é mais alma, ela vira o quê? Aí é o espírito, porque ele está fora do estágio onde a alma, né, o espírito toma o nome de alma. Quando? Quando está encarnado. Mas por que será? Porque tem particularidades que a gente vai estudando, vai entender, e algumas a gente não vai. Porque a alma e o espírito tem diferença? Tem. Quando o espírito encarna, ele tem várias coisas que influenciam ele, que é só como encarnado. Isso é uma coisa interessante. E a gente sabe disso, inclusive, até naqueles espíritos mais evoluídos, que a gente estudando a história deles, a gente vai ver que eles são afetados pelo corpo material. O corpo material afeta a sua mente, que afeta seu comportamento. Todos eles passaram, quase todos, menos Jesus, né, passaram por isso. A história de Francisco, de Santo Agostinho, a história de Paulo e muitos outros.
E aí, rapidamente, o espírito é tão poderoso que ele toma tendência, como diz o outro, ele toma conta. Não, aqui não. Aqui quem vai tomar conta é eu. O corpo é um acessório, né? E isso a gente, estudando a história deles, a gente vai vendo que é isso que acontece, né? Então, antes do nascimento, não há uma união decisiva entre a alma e o corpo. Antes do nascimento. Ao passo que, após o estabelecimento dessa união, a morte do corpo rompe os liames que a unem a ele, e a alma o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo sem vida orgânica. Pronto, isso aqui é o óbvio, né? A vida orgânica pode animar um corpo sem alma? Sim, acabou de falar. Pode existir corpo sem alma? Pode. Corpo de um animal, o corpo de um vegetal, e assim vai, tá? Mas você não vai ter uma alma habitando um corpo sem vida orgânica. Isso não tem jeito. A alma depende de uma vida orgânica, né, de uma complexidade, depende de uma organização que um corpo humano tem que nem o animal não tem. Por isso o animal tem um princípio que está ali sendo gestado para virar um dia um espírito. Tá? O que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Uma massa de carne, né? Uma massa de carne. Como? Tem uma dúvida aqui, ele pode fazer uma pergunta agora? Por favor. Boa noite. Eu vi um vídeo, né, pequeno, mas de duas mulheres siamesas habitando o mesmo corpo. Elas são duas, mas só com o pescoço e a cabeça para cima. Adultas já, parece que até eram casadas com homens. Então elas habitavam o mesmo corpo. Então só da cabeça para cima, do pescoço, seriam duas almas diferentes? Com certeza, com certeza. Duas almas que em geral tem uma prova muito forte, ou podemos falar uma expiação ou uma prova, e que elas vieram de uma maneira que provavelmente a sua vida que elas tiveram juntas criou uma condição difícil, porque é uma condição muito difícil de resgate ou de prova. Mas são dois espíritos, com certeza, não é um espírito só, né? Não é espírito. Ali são duas mentes. Eles teriam o mesmo princípio vital. O princípio vital queria habitar o corpo. Sim, o princípio vital, pensa assim, o princípio vital é como se fosse a energia que o corpo precisa, tá, para se sustentar. Então, o princípio vital, ele vem do fluido cósmico, né? É uma transformação do fluido cósmico, e ele existe para que o corpo seja animado, seja orgânico, seja animado. Então, ele vai animar aquele corpo que tem duas cabeças, ou que tem um tronco separado, vai animar, com certeza. E existem casos, não são muitos, mas tem, de pessoas que nascem unidas e são separadas, fisicamente, cientificamente, né? Tem um filme maravilhoso sobre isso, chamado Mãos Talentosas, com o... Como é que é o nome daquele artista? Eu esqueci, mas eu vou olhar e vou mandar para vocês. Eu já vi esse filme umas 2 vezes. Baseado em caso real. Isso é muito interessante a gente entender. Ele consegue separar uma situação que era praticamente impossível de ser separada. São dois espíritos e passa a ter dois corpos. E o princípio vital está ali. E tá é interessante que eles não têm dois corpos, eles têm o mesmo corpo. É só do pescoço para cima. Você está falando de siameses, porque fala irmãos siameses, né? Você está falando... A outra tem que comer também. A outra vai ter que digerir também. Veja só. De algum alimento, a outra tem que aceitar. Eles vão ter que repartir os gostos. Deixa eu falar uma coisa. O som do que você fala muito atrás aí, às vezes a gente não escuta totalmente, tá? Então fica meio falho. Na gravação eu já percebi que a voz fica melhor, mas aqui a gente não escuta tudo. Mas eu queria colocar assim,
A gente não tem a condição e a capacidade de opinar especificamente em determinadas situações. Não sabemos o que está envolvido. Então, a gente fala de uma forma genérica. De uma forma genérica, a gente não tem, nem a doutrina espírita vai responder de uma forma específica um caso específico. Não faz parte do processo da própria doutrina fazer isso. O que a gente olha é a forma genérica. De uma maneira genérica, seres que nascem dessa situação, que é raro, mas nascem, a gente tem as histórias aí, eles têm um compromisso por várias situações, que também a gente não vai entrar nela, que nascem daquele jeito, que é uma prova imensa, é uma prova muito grande e é um resgate muito grande. Agora, eles têm 2 espíritos? Claro que tem. Se tem 2 corpos grudados, ou 2 cabeças, né, um corpo com 2 cabeças, são 2 seres. São 2 seres, não tem 2 mentes para uma pessoa só, isso não existe. Agora, o que se faz com isso é que tenta se separar e, em alguns casos, não. Eu já vi situações, né, de seres que não separa, que fica assim, complicado. Inclusive, eu vi uma situação, eu não acabei de ver o vídeo, mas depois até interessante, porque surgiu isso aqui, de uma moça que tinha, e como você falou, eram 2 cabeças. Uma casou, a outra não casou. Como que faz? É complicado. Mas a gente não tem... a própria doutrina espírita não tem essa capacidade de entrar num ponto específico e falar, esse caso é por causa disso. Não, não tem. Isso não existe. A gente fala de forma genérica, né? Eu não sei se respondeu parte da coisa, porque não tem explicação para tudo. Tá ok? Alguém mais quer fazer alguma colocação? Tem alguma observação? Você quer falar? A Grace quer comentar. Em relação, gente, a essas questões de gêmeos siameses, espíritos, que são 2 espíritos ali que nascem dessa forma. Então, via de regra, são espíritos que são assim, têm de alguma forma débitos a serem sanados, que o único jeito de mantê-los juntos é dessa forma. É uma expiação grande, né? Imagina que deve ser uma prova muito difícil, né? Porque de outra forma eles não conseguiriam conviver. Então, de repente, a misericórdia divina, né? Se tem que ser assim, então que assim seja, né? Não, como como ela falou, não temos a certeza da explicação, mas em literatura já li sobre isso, que são espíritos que têm, de alguma forma, é necessário a convivência, e se não for dessa forma, não iriam conseguir conviver. Então, que assim é feito, né? Sabe-se lá o porquê, né? A gente, na verdade, a gente não tem, dentro da doutrina, uma resposta específica. Isso que eu quero dizer, isso tem que ficar muito claro. Específica, é por isso? Não. Existe estudos, existe informações que, quando isso acontece porque esses 2 espíritos têm uma necessidade de um resgate, de uma prova, de uma expiação, que aquela situação tão singular causa no ser. Porque se a gente olhar, a gente fica assim meio assustado de pensar como pode, como vai fazer, né? É complicado, né? Mas não é o caso de você ter 2 cabeças, né? Vamos falar assim, e falar um espírito só. Não, isso não tem jeito, né? Agora, existem casos que a pessoa nasce com alguma deformidade grave, mas é um espírito só, mas isso é outra coisa, tá? Vamos seguir? A alma não depende dos corpos que usa, pois o espírito tem a sua independência assegurada. No entanto, para se expressar nas regiões inferiores, onde sua presença se faz necessária para a sua ascensão espiritual, usa as vestes correspondentes que lhe garante a estabilidade emocional. Então, o que ele está dizendo é assim, a alma não depende dos corpos que usa. Por quê? Porque o espírito é independente.
Se o corpo morrer, o espírito não morre. Só troca o nome de alma para espírito, porque não existe morte da alma. Existe uma mudança de processo. Ao invés de você viver no mundo carnal, que tem série de coisas que acontecem, você vai para o plano espiritual, que acontece outras coisas. Só isso. O espírito, como ele está falando, o espírito é eterno, não tem problema. A independência dele é assegurada. Tá? O corpo físico é o seu envoltório mais grosseiro, mas obediente à forma perispiritual. Isso é importante entender, né? Porque aqui em cima ele já está falando, usa as vestes correspondentes que lhe garante a estabilidade emocional. E aqui embaixo, obediente à forma perispiritual. Então, vocês já estudaram sobre perispírito, nós já estudamos junto com algumas pessoas aí, a gente vai falar disso lá na frente, não tem como não falar, né? E a gente sabe que o perispírito é aquele corpo, né, que você usa no plano espiritual, em todos os níveis que você viver, esse corpo vai se transformando, vai ficando mais fluídico, e vai até um ponto que a gente não sabe. Mas logo aqui no planeta Terra, todos que desencarnam têm um perispírito muito próximo do corpo físico, muito parecido, mas não nessa dimensão que a gente vive, né? Tem algumas particularidades interessantes, como aprender a levitar, tipo de alimentação, às vezes a pessoa chega num nível que ela não se alimenta, é só energia. E isso já é uma coisa desse mundo que nós vivemos um pouquinho acima, né? Agora, você imagina se for seguindo para frente o que você tem aí, né? Então, é obediente à forma perispiritual, por quê? Por que o corpo físico é obediente? Lembra da aula passada que nós falamos? Que o perispírito vai e vem, né? O perispírito é como se fosse um banco de dados. Pensa num banco de dados, que armazena o quê? Armazena tudo que é necessário para que a evolução ocorra de forma correta, harmônica. Então, quando você está aqui, se você prejudica o seu corpo de várias maneiras, com algumas doenças, algumas situações difíceis, isso fica registrado no seu corpo, danifica o seu corpo, mas também fica registrado no perispírito. Então, ele é obediente. Então, você vai para o plano espiritual com um perispírito cheio de dificuldades, de problemas, de doença, vai ser tratado e tal. Às vezes demora demais, às vezes não. Mas vamos imaginar uma hipótese que, olha, chegou um ponto que você, olha, passou aqui 50 anos, 100 anos, você vai reencarnar. Mas você tem esses problemas no seu perispírito que estão marcados, que são doenças que precisam ser colocadas para fora. É como uma varíola, uma varicela, que não pode ficar, tem que ser expulso. E onde que vai isso não vai para o espírito, não tem jeito. O espírito não aceita essas coisas, fica no perispírito, que é físico. E quando você encarna, faz um planejamento que diz assim, olha, esse tipo de doença você vai passar por ela. Você precisa passar por isso, é uma aprovação. Então, o seu perispírito já vem com isso, no momento da ligação, começa a se transitar para o seu corpo, e em algum momento da vida já está definido que vai acontecer isso, que acontece mesmo. Tá? Esse é um processo de obediência ao plano que é feito. Então, o plano que é feito é em cima do perispírito, que vocês imaginam o seguinte, quando você vai reencarnar, existe a concepção, e as pessoas dizem assim, o esperma que rompe o óvulo é o mais rápido, mais ligeiro. Tudo bem, mas não é bem assim. O que rompe o óvulo é aquele que é preparado para aquela condição perispiritual que os mentores, os responsáveis do processo sabem e faz com que ele chegue lá. Tá bom. Mas ele é só uma parte do processo. Ali vai se juntar, vai fazer o processo e tal. E aí o ser acontece, né? Reencarna, e aquele corpinho já tem algumas marquinhas que vão aparecer depois, porque o perispírito já vem com elas. É o planejamento. Né? O planejamento das dificuldades e das coisas boas que aquela pessoa vai passar. Tá? E a gente vai falar disso em mais detalhe lá na frente. Tá? Mas também, quem tiver dúvida, pergunte à vontade, que não tem problema não. Algumas respostas nós não temos, né? Mas a gente tenta esclarecer isso, e não consegue esclarecer aqui, a gente esclarece por WhatsApp, de um jeito ou de outro. É a mesma questão, tá? 136. Desde os seus primeiros momentos de concepção, a matéria e informação
toma as diretrizes. Opa, olha aí o que a gente está falando. Desde o momento da concepção, quer dizer, o processo material, que é o perispírito e o corpo físico, vai tomando as diretrizes, traçadas pela matriz do reencarnante e pela força genética da hereditariedade. Então, vocês estão vendo, tem outras coisas envolvidas. Tem hereditariedade, que vai envolver fortemente. Mas tem o quê? A matriz. Qual que é a matriz? O perispírito, está tudo registrado aí. Onde a influência dos genes marca a sua presença. Entretanto, tudo é orientado e dirigido pelos benfeitores espirituais que assistem e ajudam na ligação dos primeiros laços da alma ao princípio da vida orgânica. Ok? Quem quiser ver, existe até filminho de YouTube, vocês podem entrar lá e falar a reencarnação de Sigismundo. Conta a historinha todinha, coisa linda, maravilhosa. Tá? O corpo é como um instrumento do espírito. Se esse está desafinado, o artista, mesmo com todas as qualidades apuradas, não pode fazer nada. Então, né, se o corpo está desafinado, se está tudo fora do lugar, não tem jeito. Tá? Agora mudamos de questão. Tá? 137. O mesmo espírito pode encarnar-se de uma vez em dois corpos diferentes? A resposta já está aqui, viu? Como que é o nome dele? Como que é o nome dele, ô Maurício? Quem fez a pergunta assim a mesa? É o Honório. Honório. Aí, Honório, tá aí, tá? O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente duas criaturas diferentes. E no caso da siamesa, são duas criaturas diferentes, né? Aqui já é outra questão, que vai falar um pouco de bicorporeidade e transfiguração. É um comentário do Livro dos Médiuns, capítulo 7. Esses dois fenômenos da bicorporeidade e transfiguração são variedades das manifestações visuais, e por muito maravilhosos que pareçam à primeira vista, facilmente se reconhecerá pela explicação que deles se pode dar. Que não estão fora da ordem dos fenômenos naturais. Assentam ambos no princípio de que tudo que ficou dito das propriedades do perispírito após a morte se aplica ao perispírito dos vivos. Sabemos que durante o sono o espírito readquire parte da sua liberdade, isto é, isola-se do corpo. E é nesse estado que, em muitas ocasiões, se tem ensejo de observá-lo. Mas o espírito, quer o homem esteja vivo, quer morto, traz sempre um envoltório semimaterial que, pelas mesmas causas de que já tratamos, pode tornar-se visível e tangível. Há fatos muito positivos que nenhuma dúvida permitem a tal respeito. Citaremos apenas alguns exemplos de que temos conhecimento pessoal e cuja exatidão podemos garantir, sendo que a todos é possível registrar outros análogos consultando suas próprias reminiscências. Aqui, por que entrou esse adendo? Porque naquele assunto que estava se falando, ele está ligado exatamente de ter um espírito em dois corpos, sabe essa situação? Então, ele fala da transfiguração e da bicorporeidade. Então, ele está dizendo assim, não é. Tá? É uma impressão. E o próprio perispírito, ele não se transforma em dois, mas ele pode ser tangível para uma pessoa de um jeito, tangível para outra um pouco diferente, porque a capacidade de vidência e a capacidade do espírito de mudar o seu perispírito. Espíritos de um certo nível mudam o perispírito, a visão, né? O visual, não é que muda o corpo, mas muda o visual, você enxerga ele de formas diferentes. Aqui comentários do Miramês. O espírito conserva sua individualidade em todas as dimensões onde é chamado a servir. Então, encarnado ou desencarnado, onde for. Não há necessidade de se dividir, do modo que alguns espiritualistas pensam, como um só espírito animando vários corpos. A abundância de almas criadas por Deus tira-nos essa ideia. O que alguns pensam ser divisão são as faculdades da alma em exercício, que chega a atingir o incompreensível. Todos nós carregamos esses valores à espera do despertamento. Vós sois Deus, diz a Bíblia. Gente, está falando aqui que o espírito se divide em vários lugares. Não é isso. É a capacidade que o espírito
tem de estar em todos os lugares, mas ele não se dividiu. Esse é o ponto. Você imagina que Jesus, em nível de evolução que ele tem, ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então ele se dividiu. Não, é o mesmo Espírito estar em vários lugares ao mesmo tempo. Mas como assim? Bom, a gente não sabe exatamente como funciona, a gente sabe que existe. E se você pegar algumas falas de Jesus para os seus apóstolos, é exatamente isso que acontece. Ele está com todos. Agora, vocês imaginam o mundo girando numa velocidade e um espírito de um nível de Jesus girando numa velocidade incompreensível a nível de velocidade? Ele está em todos os lugares sem problema. E consciente. É o que ele está falando ali, gente. Olha, o que alguns pensam ser divisão são as faculdades da alma em exercício, que chega a atingir o incompreensível. Então está dizendo, tem coisas que são incompreensíveis para nós. Capacidade do espírito. Vocês pensam que, vamos falar Deus, mas tudo bem, né? Que Deus está em todos os lugares. Ele está. Como? Ele se dividiu? Não, que dividiu? Não precisa se dividir, ele está e tem esse poder. Né? É o poder de estar em mais de um lugar. Mas é o mesmo espírito, ele não se divide. Tá? A individualidade do espírito é o ponto alto da sua felicidade. Mostra as experiências em evidência, recolhidas no tempo e no espaço, e leva o selo do esforço próprio, acompanhando as bênçãos de Deus. Então, aqui entra um ponto que é importante a gente entender, quando fala a individualidade do espírito. Existem muitas correntes espiritualistas, algumas muito sérias, algumas que têm conhecimentos maravilhosos. Eu tive a condição, a Grace também, né, de estudar numa escola filosófica espiritualista, reencarnacionista, que crê em Deus, tudo isso. Mas chegou um ponto, 7 anos estudando lá, chegou um ponto que criou um confronto exatamente aqui. Porque eles são mais para a linha búdica, né? De que você chega num nível em que você vai para o todo. Não tem mais individualidade. Observa-se a individualidade aí como se fosse uma coisa meio de orgulho, de ter que ter uma individualidade. E não é isso. Não é isso que, quando a gente olha isso daqui, não é isso que a gente imagina. A gente imagina um espírito que passou por milhões, bilhões, trilhões de aprendizados, e isso é dele. Isso é dele. E ele vai carregar isso para fazer outras coisas. Né? E essa separação que existe de ideias foi até um dos motivos que um dia, conversando com o professor, eu falei, olha, eu adoro tudo que fala aqui, mas tem coisas que não vai casar. E expliquei para ele, falei, olha, é assim. Né? Então, eu acho que isso aqui, isso é muito forte, o que o Miramês está falando. Né? Esse é o ponto alto da felicidade. Porque imagina que falar assim, você vai fazer tudo isso, mas no final você vai virar um nada, um todo. Como assim? Né? Só que quem fala isso não tem a explicação. Aqui a explicação é a própria individualidade. Você vai ser um espírito puro. Você vai ser um espírito puro. Assim como Deus é uno, uma unidade de luz, nós somos uma individualidade que resiste ao tempo e ao espaço, sem que surjam divisões em nós. Pelo contrário, o tempo vem garantir cada vez mais a nossa unidade interna. Deus assim nos fez. Instituiu a lei que nos garante a individualidade eterna e a imortalidade. Pensa que na medida que você evolui, as arestas vão sendo ajustadas. Pensa assim, vai ajustando, e vai diminuindo. Vai chegar um ponto que você não precisa escolher mais. Você está num caminho, aquele caminho ali, você vai fazer tudo que tem que fazer, com felicidade, com alegria, com paz, com harmonia, e você vai fazer. E você não pensa nem em fazer diferente, porque não tem lucro, não tem vantagem, não tem nada que te leve a fazer diferente daquilo. Mas você ainda é você. E isso é algo incrível, que a gente não tem como avaliar, porque a gente não sabe como funciona no detalhe, como que é. Mas só o fato de você saber que você vai evoluir, né, e vai chegar, não sei, vai chegar num ponto, não sei se tem esse chegar num ponto, mas que você vai evoluir, vai se tornar espírito puro, espírito perfeito, vai continuar trabalhando. E você não tem mais escolha para fazer, porque você já sabe o que tem que fazer.
Você vai fazer escolha quando você vier fazer para uma missão, igual Jesus. Jesus teve que vir com uma missão. Ali na missão dele na Terra, ele teve que fazer algumas escolhas, mediante as coisas físicas, materiais. Mas fora isso, né, que Jesus escolha ele faria. Ele poderia ter mandado uma quantidade imensa de espíritos altamente evoluídos, com uma capacidade enorme, para vir aqui para a Terra, em vez dele vir. Ele veio. Ele não fez escolha, ele veio. Eu que vou, eu que tenho que ir lá agora. Vamos mais um pouco. Aqui, eu falei para vocês, as questões são poucas, tá vendo? Vem os assuntos, então aqui entram 4, 5 questões, 3 questões, né? Aqui vai falar ainda do capítulo 2, a encarnação dos espíritos, questão 138 e 144 da alma. Vamos lá. Questão 138. Que pensar da opinião dos que consideram a alma como o princípio da vida material? Então, pessoas que consideram que a alma é o princípio da vida material. Então, ele diz assim: simples questão de palavras, com a qual nada temos, começais por vos entenderdes. Então, aqui a resposta é assim: olha, vocês fazem tanta confusão com as palavras, vê se vocês entendam as coisas, né? Então, a gente sabe que tem Deus, né? Tem o princípio espiritual, o princípio material, tá certo? E aqui, princípio espiritual vai gerar o quê depois? O espírito, né? Porque vai passar por um processo, que é quem teve a oportunidade de ver aquela circunferência que eu mandei, percebe mais ou menos, assim, de uma forma bem precária, como a coisa vai acontecendo, tá? Vocês estão vendo a figurinha aí, né? Então, tá bom. Comentário do Miramês. As opiniões são diversas sobre a alma. As religiões e filosofias marcam o nascimento do espírito por várias modalidades. No entanto, todas afirmam que as criaturas vêm de Deus. É ponto pacífico para nós que o espírito vem de Deus, porém escapam à nossa maturidade espiritual os processos usados pela vida maior para que cheguemos à condição de espíritos conscientes dos nossos deveres. Então, ele está dizendo que todos vieram de Deus, princípio espiritual, depois se torna espírito de Deus, né? Onde coloca lá as leis na consciência. E ele fala, mas assim, o processo de evolução ainda tem muita coisa que nós não sabemos. É o que ele está dizendo. Né? Escapa a nossa maturidade, então ele escapa a nossa, ele está colocando ele junto, e ele já é um espírito bem grande espiritualmente. Mas ainda assim não tem toda a informação. O espírito é espírito, e não podemos confundi-lo com a matéria. No entanto, todos viemos de uma só fonte. As diferenças são os processos, o tempo e a vontade de Deus. Somente ele cria os espíritos. Então, olha só, vamos lá. O espírito é espírito e não podemos confundi-lo com a matéria, no entanto, todos viemos de uma só fonte. Então, o que significa? Qual é a fonte? É uma só, é Deus. Né? Então, separou duas coisas, mundo material, mundo espiritual. Deus, mas tudo vem de uma fonte só. Somente Deus cria os espíritos, mas o mundo material não. O mundo material existem os espíritos que trabalham nas construções, nas transformações, de acordo com os desígnios divinos. Os seus auxiliares são co-criadores. Então, os auxiliares de Deus são os co-criadores, onde ele acha conveniente enviá-los a trabalhar. A nossa gratidão deve ser permanente a esse nosso Pai que está nos céus e reside vibrante na nossa consciência. Olha que coisa bonita. Está nos céus, mas reside na nossa consciência vibrando. Ou seja, é a centelha divina, é a consciência. Então, a nossa consciência é onde Deus coloca, vamos falar, colocou o dedo e falou, aqui tem uma luz divina. É ela que vai te guiar por toda a eternidade. É disso que ele está falando aqui. Deixa eu ver. Ok. Aqui uma outra questão. Alguns espíritos, e antes deles, alguns filósofos, assim definiram a alma. Uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição. Tudo depende da significação das palavras, porque não tens uma palavra para cada coisa. Então, de novo,
coloca-se a pergunta, mas a pergunta que pode gerar uma contradição, ele está dizendo, não tem contradição, a questão é as palavras que vocês usam, às vezes, uma palavra para falar várias coisas, e aí entra, não é contradição, entra a confusão, né? Em outra palavra, é o que ele está dizendo. Né? Então, a alma é uma centelha anímica, emanada do grande todo. Por que essa contradição? Então, a alma é uma centelha anímica? Se pensar bem, não. Né? Anímica? A alma não, a alma é o espírito encarnado. E aí define o espírito, então, para entender a alma, mas não tem definição. Espírito não tem definição. Né? É uma centelha divina, a gente pode falar, que a gente usa essa palavra. Mas, de fato, o espírito é uma coisa desconhecida pelo próprio espírito, que somos nós. Né? Tão estranho isso. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos entrar no comentário do Kardec aqui. A palavra alma é empregada para exprimir as coisas mais diferentes, né? A alma do vinho, né? Esse vinho tem uma alma, né? É uma maneira de falar. Uns chamam a alma ao princípio da vida. E nessa acepção é exato dizer figuradamente que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo, mas figuradamente, se você disser que ela é o princípio da vida. Que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Essas últimas palavras se referem à fonte universal do princípio vital. Em cada ser absorve uma porção, que devolve ao todo após a morte. Então, estou dizendo assim, essa energia anímica é mais fácil falar que vem do fluido cósmico e vem do princípio vital, que é a pilha, que é o... Né? Mas é que o ponto é que tudo, no final das contas, vem de um lugar só. Mas à medida que as coisas tomam os seus locais específicos na criação, né? Princípio material, matéria, princípio espiritual, espírito, alma quando encarnar, princípio vital para dar energia ao corpo. Quando começa a tomar esses lugares devido que precisa no plano da criação, a gente tem que começar também a usar as palavras corretas, porque se a gente começar a misturar, daqui a pouco a gente não entende. Né? Esta ideia não exclui absolutamente um ser moral distinto, independente da matéria, e que conserva a sua individualidade, está repetindo, né? É a este ser que se chama igualmente alma. E nesta acepção pode-se dizer que a alma é um espírito encarnado. Bom, agora só repetiu aquilo que já estava falando, dando da alma diferentes definições. Os espíritos falaram segundo as aplicações que faziam da palavra, e segundo as ideias terrestres de que estavam ainda mais ou menos imbuídos. Isso decorre da insuficiência da linguagem humana. Esse é um outro problema de comunicação espiritual. Linguagem humana. A nossa linguagem é muito restrita para se falar de coisas do mundo espiritual. E quanto mais a coisa é no nível evoluído, imagina a quantidade de conceitos, de explicações que existem para essas coisas. Então a gente fica nessa barreira aí. Que não tem um termo para cada ideia, o que acarreta uma multidão de mal-entendidos e discussões. Eis porque os espíritos superiores dizem que devemos primeiro nos entendermos quanto às palavras. Né? Ou seja, vamos nos entender quanto às palavras. Eu não lembro se é o Leibniz ou Lavoisier, eu tenho sempre essa dúvida, que dizia assim, antes de conversar comigo, vamos definir as palavras, vamos entender o que significam as palavras. Né? Gente, eu acho que eu vou ficando por aqui, não vamos mais, já está aqui no nosso momento, mas eu queria abrir uns minutos, se alguém tem dúvida, quer fazer algum comentário, tem alguma coisa que gostaria de propor, qualquer coisa que seja. Alguma coisa aí, Maurício? Deixa eu fazer só um comentário. O Honório quer fazer um comentário. Ok. A título de estudos, porque a gente tem uma situação dessas, que eu citei, como se fosse um resgate, com certeza é. Agora, os resgates, o plano maior, ele vai resgatar dois inimigos que estavam ligados pelo ódio ou problemas do passado, né? Nesse caso, eles seriam ligados pelo amor, porque não é possível conviver os dois juntos. Porque quando um precisa fazer as necessidades fisiológicas, o outro tem que ir junto. Entendeu? Então, a espiritualidade cria isso para eles conviver junto, aprender a se respeitar, aprender a conviver um com o outro, com as dores do outro, com tudo. Eu vejo assim, é isso que eu penso. Honório,
essa é uma visão, eu diria que é muito comum, né? E eu partilho dela, mas eu acho que o processo talvez seja mais elástico do que isso. Existem mais opções, né? Eu acho que existe mais opções por que isso acontece. Mas essa visão que você está colocando é a visão que mais as pessoas se apoiam e que eu diria que provavelmente é isso mesmo, mas eu acho que eu gosto de entender a coisa assim. Tem mais coisa atrás disso que a gente não sabe. Mas essa sua visão não está. Essas duas poderiam vir como homem e mulher e casar os dois, né? Haveria essa possibilidade? Isso eu não sei. Uma cabeça de homem ou de mulher, aí era uma aberração muito grande. Eu acho complicado. Eu nunca vi casos assim, não. Eu já vi alguns casos complicados, difíceis. Mas sempre do mesmo sexo. Né? Sempre. Mas, assim, eu vou passar o link do vídeo do Mãos Talentosas para vocês, que é uma coisa maravilhosa, ajuda a gente a entender melhor. Mas, assim, gente, ó, a gente tem que olhar para a vida e ver na vida sempre o melhor. Então, quando a gente vê esse tipo de situação, a gente às vezes se escandaliza ou a gente fica, né? Não, porque eu já vi situações desse tipo onde as pessoas se colocam numa condição tranquila. Tranquila, a pessoa está vivendo, ela sabe que não tem jeito de estar ali vivendo, não tem como separar, não, então nós vamos viver assim. Esses dias eu estava vendo um caso que parece que uma das moças morreu, e eu fiquei, só que eu não consegui ver o vídeo até o final, eu ainda vou tentar achar isso. Mas eu vou dar uma pesquisada nisso, sabe? Porque eu acho que a gente precisa olhar sempre e pensar em Deus. Qual a misericórdia que está envolvida nessa situação? Qual o processo que está envolvido nessa situação de resgate? Porque quando a gente fala resgate e fala isso, a gente tem que pensar no amor. Porque tudo é por amor. Por mais difícil que seja a nossa visão de compreender as coisas, tudo é por amor. Então, isso é importante entender. Alguém mais? Acho que a Grace quer fazer um comentário. Não, quando ele coloca lá a questão das palavras, né, que tudo depende, a última frase lá que foi falado, do sentido das palavras, né? Então, realmente é muito fácil da gente entender. Por exemplo, se eu falo casa, olha quantas coisas essa palavra pode significar. Pode significar uma casa, uma construção, uma casa de roupa, uma casa, sabe? Tem tantas coisas que pode ter a palavra casa pode significar uma coisa totalmente diferente, né? Então, gente, é isso, né? Então, existe tudo um contexto das coisas e tudo existe certamente um controle e um porquê. Quando muitas coisas que aos nossos olhos é uma aberração, é inexplicável, né? Mas há de ter uma explicação a nível espiritual, o porquê. Deus não colocaria os seres no mundo para servir só simplesmente para servir de escândalo ou aberração, né? Alguma razão tem, e certamente aqueles espíritos são responsáveis por isso, por ter nascido nessa condição, né? Então, por isso que nós temos que sempre estar atentos aos nossos atos, às nossas ações, que nós temos, os espíritos nos informam, essa encarnação nossa é a continuação da última. E a próxima será também, consequentemente, uma continuação daquilo que nós vivemos hoje. Então, é um bom motivo para nós sermos responsáveis diante de nós mesmos, diante da vida, diante de todas as nossas ações. Porque nós o plantio é livre, né? Mas a colheita não tem jeito. Nós vamos colher e tudo é muito justo. Aquilo que a gente planta, a gente colhe, né? Hoje a gente estava conversando, eu e a Grace, né? E aqui só para a gente... Alguém mais, alguma coisa? Por favor. A Andressa quer falar. Ficou muito clara a questão da individualidade do espírito.
Mas eu fiquei com uma dúvida com relação à individualidade do corpo. O mesmo corpo poderia ter dois espíritos, então? Não. Não, é que eu já... Por exemplo, assim, num processo assim, já de obsessão, já que já está mais avançado daí, seria o controle, não seria os dois espíritos? Não, de jeito nenhum. Se você pegar na doutrina espírita, na área mediúnica, não sei se você já se envolveu, você vai estudar os processos de influenciação. Você tem influenciação, você tem a obsessão, você tem a fascinação e você tem a possessão. A possessão não é o espírito dentro do corpo, não existe isso. Ele domina a mente, né, de alguém. A coisa é tão séria que ele pode levar a pessoa a uma situação difícil, até de suicídio. Mas ele não é um espírito daquele corpo. E o Kardec deixa bem claro, a pessoa tem condição de refutar isso, só que ela é fraca, ela não consegue, mas ela teria condição. Então não existe dois espíritos num corpo, não existe isso. Isso é impossível. Né? Essas ligações de espírito, perispírito e corpo são coisas extremamente complexas. Né? E que são... prender um e depois entrar o outro em seguida. Não tem jeito, tá? Isso é impossível, tá? Senão não teria individualidade, sim, claro. Cada hora... Agora, o que tem, que acho que, eu não sei se vocês falaram alguma coisa sobre isso, o que tem, que é importante, é que existe uma pergunta do Kardec, se os espíritos influenciam a nossa vida. E a resposta é, muito mais que imagina, muitas das vezes eles vos guiam, mas não é que ele tomou meu corpo. Ele me guia porque ele me dominou. Né? Me dominou. É como você falar assim, olha, aquela pessoa ali, ela tem uma certa condição, mas ele tem um vício que quando ele usa o vício, ele fica outra pessoa. E os espíritos aproveitam, mas ninguém tirou o espírito dele dali para entrar outro. Não existe. Tá? Isso não existe, não. Ok? E se alguém tiver mais dúvida disso, manda pelo WhatsApp, manda de qualquer jeito, a gente manda, porque aqui a gente vai respondendo. Pesquisar. Não, assim, a gente vai respondendo aqui baseado no que a gente já estudou. Mas às vezes a pessoa quer saber, eu quero saber lá na doutrina onde tem essa informação. A gente pesquisa também e manda para a pessoa. Tá bom? Mais alguma coisa? Tranquilo, Maurício? Tranquilo. A gente vai encerrar, mas antes de encerrar, eu queria só falar uma coisinha muito simples, que é o processo de mudança e transformação que a gente precisa fazer na vida, que não é fácil. Né? A gente escuta, a gente lê, a gente estuda, e às vezes passa décadas dentro de uma casa espírita, estudando, aprendendo, e vai para o plano espiritual e percebe que erramos em coisas pequenas e essas coisas pequenas geraram dificuldades enormes. A gente está numa empreitada, né? Eu e a Grace estamos numa empreitada de trabalhar em coisas pequenas dentro de casa. E olha, eu vou falar, o resultado disso é maravilhoso. Coisas pequenas, determinadas ordens, organização, as coisas, isso funciona, porque aí eu fui ler depois um livro espírita dizendo, se você quer entrar num processo de transformação, vai nas coisas pequenas e insista. Aquilo vai te dar uma energia, uma motivação para você mudar outras coisas. Eu queria só deixar esse ponto aí para a gente antes da nossa prece. Vale a pena persistir, a gente ter metas, né? E persistir. E estar atento, né? Falar assim, não, eu posso. E aquela história, sabe aquela história que a gente fala assim, depois eu faço isso. Não, deixa aqui, depois eu... Não deixo, não. Eu vou colocar onde tem que ser colocado. E acaba virando... Não, uma coisa Joana de Ângeles que fala. Tem uma página, eu vou até mandar já, depois assim que sair aqui, vou achar e mandar para nós todos lermos antes de dormir, que é bem curtinha, que ela fala, o mesmo hábito que a gente tem de chegar atrasado, sabe, de fazer coisas assim indevidas, às vezes é mania, né, de ser desorganizado, por exemplo, esse mesmo hábito, a gente pode ter o hábito, por exemplo, da questão de horário, de chegar na hora certa. Diz que tudo é hábito, é você se colocar, né,
de determinar. Tem gente que só chega atrasado, né? Então, a partir disso, não, agora eu só vou chegar na hora certa, uns minutos antes, por exemplo. E isso vira realmente uma rotina na sua vida, uma coisa boa, né? Então, Joana de Ângeles dá uma boa dica, que a gente consegue, sim, quando a gente quer, a gente não consegue tudo, né? Porque é a própria nossa condição espiritual. Mas, sim, a gente consegue. E consegue com pequenas coisas, no dia a dia, mas a gente ser firme. É porque, às vezes, a gente fica pensando assim, em transformação, em mudança. Eu vou vencer meus vícios, esses vícios que eu vou acabar com eles. Não é assim que a vida toca. Começa com as coisas pequenas. As coisas pequenas vão te dar motivação, vão te dar uma percepção que você consegue. Daí você começa galgando aos poucos. E é extremamente, gente, extremamente prazeroso. É aquilo que Ladiana Hermans Dufour fala, que nós temos que celebrar as nossas pequenas vitórias. Isso. Sabe? Nós temos que, sim, que pequenas coisas. Às vezes eu brinco com ela e falo assim, parabéns para mim mesmo, eu mesmo me cumprimento, eu me abraço, falo, poxa, sabe, se ele não perceber isso, não tomar atitude, aí eu lembro a ele, eu mesma me cumprimento quando eu percebo que alguma coisa, eu estou ali, lutando para mudar. Ao mesmo tempo, quer dizer, eu fico meio borocochosinha, né, Yarinha? A gente fica borocochosinha, chateado. Poxa vida, ainda não consigo mudar isso. Né, Vitória? Às vezes tem coisinhas que a gente não consegue ainda. Mas aí, nessa hora, a gente tem que ter paciência. Não, você não conseguiu ainda. Essa palavra ainda é muito chata. A gente consegue, né? Se a gente persistir, se a gente insistir na coisa assim, não, eu quero, eu posso, eu mereço, eu sou filha de Deus, eu sou filha de qualquer um, não. Então, se a gente persistir, a gente consegue. De repente, a gente vai vendo que uma coisinha hoje, outra amanhã, de repente, a gente tem algumas coisinhas já que a gente está. Ô, Maurício, eu estou vendo aí que tem um monte de gente aí. Será que alguém aí não quer ser feliz hoje e fazer uma prece para a gente? A Vitória fazer uma prece internacional. Deixa. Isso. A Vitória está lá no Canadá, né? A Vitória. Vitória? Oi. Estou falando assim, quer mandar uma prece aí internacional, lá do outro lado do continente. Eu vou tentar, tá bom? Isso, por gentileza. Tá certo. Então vamos, nesse momento, fechar nossos olhos, vamos nos concentrar e agradecer ao Mestre Maior, Jesus, pelas dádivas de tudo que nós recebemos, que compartilhamos, a boa nova, os estudos que nós estamos recebendo, que nós possamos praticar, que é a parte mais difícil. Tão bom a gente ouvir, receber mensagens boas, mas às vezes a gente peca na hora de praticar, né? Não fica no esquecimento. Então, Senhor Mestre Jesus, e os Espíritos que nos acompanham, que estão conosco na caminhada desde o nosso nascimento, e acho que por toda a vida, né? Quando passamos para outra casa, a nossa morada maior, que possamos evoluir sempre, iluminando aos nossos mestres que aqui na Terra estão nos ensinando. Assim seja. Amém. Muito bom, obrigado, querido, obrigado a todos vocês. Então não esqueçam de... Então não se esqueçam de se cumprimentar e aprendam comigo. Dê parabéns, se abrace, né? Que aí a gente vai dia a dia melhorando uma coisinha. Beijo no coração. Eu atraso hoje. Imagina, fica com Deus. Fica com fuso horário aí. O fuso horário é incrível. O sol a pino, agora que está no como é que se diz? No crepúsculo aqui, né? Mas aí
A gente pensa que, ai meu Deus, já é 7 horas dá, lá. dá. Confuso. Gente, Gente, um beijo no coração. beijo para a todos. Estamos fiquem fechando com aqui. Deus. Boa Tá, festa. tchau. Até Até mais. semana que vem. Beijo. Tchau.